Muito bem. Este louvor que acabamos de ouvir é a palavra do Senhor, em Sofonias 3,17. O Senhor se alegra em nossa salvação. Coisa maravilhosa, não? Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Eu trouxe um tema para meditarmos hoje sobre maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual. E a passagem bíblica para nós lermos e pensarmos juntos está em Hebreus 5, de 11 a 14. Deixa eu tentar diminuir agora a minha imagem aqui. Aí. Para nós lermos juntos, para pegar o texto todo aqui. Aí. Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muito bem, meus irmãos. Esse trechinho, né, fala sobre uma mensagem, né, ao povo hebreu, comentando que da existência, parece que de um retrocesso, né, intelectual e espiritual do povo daquela época. Porque o autor dessa carta cita, inclusive coloca aqui, né, ele coloca aqui coisas como palavras, né, dizendo, olha, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo. É como se o nosso pastor, né, ali na igreja tivesse que ficar repetindo sempre a mesma coisa, e as pessoas tivesse que ficar repetindo, não porque é importante trazer sempre a palavra do Senhor, mas tivesse que ficar repetindo as coisas porque os irmãos, né, da igreja não estão aprendendo. É como se o professor tivesse que repetir a mesma lição sempre. E aqui ele cita, inclusive, essa questão de não ter condição de oferecer alimento sólido. Né? Por isso que eu comentei que é como se houvesse um retrocesso, porque o autor cita essa questão de ser de novo, ensinar a mesma coisa. Né? Porque o natural do nosso crescimento, você é bebê, toma leite, conforme você cresce, você vai ter alimento sólido. Espiritualmente na igreja, né? A gente chega muitas vezes sem conhecimento da palavra, mas o natural é que a gente vá crescendo, vá sabendo discernir, como o último versículo fala aqui, né? Sabendo discernir o bem e o mal. E mais do que isso, né? E também na última linha, né? Aqueles que têm a faculdade exercitada pela prática. Então, não é só o conhecimento da palavra do Senhor, mas é a prática, o que a gente toma de atitude nas nossas vidas. E por que eu trouxe essa meditação para os irmãos da UPH nesta noite? Por dois motivos. Né? Um deles é porque eu entendo, né, o meu sentimento com relação aos irmãos da UPH é um sentimento de irmãos que são maduros na fé. Né? Então, é uma alegria para nós poder ler esse trecho, quando a gente vê os irmãos que são envolvidos, são presentes, né, que têm buscado a palavra do Senhor e têm exercitado a palavra do Senhor. Isso é um sinal para nós de que os irmãos da UPH
tem demonstrado uma maturidade espiritual muito boa, né? Muito boa. É claro que a gente, todos nós, né, independente da idade, a gente vai ter que sempre buscar a palavra do Senhor e sempre haverá crescimento para nós. Mas eu sinto, sim, com relação aos irmãos da UPH, um envolvimento forte, né, com as coisas da sociedade, mesmo com a palavra do Senhor. Confesso, irmãos, que alguns meses atrás, teve um dos estudos que eu trouxe, né, para meditarmos, que eu deixei o vídeo também pelo YouTube, e hoje a tecnologia ela nos dá muita informação, né? E esse estudo que eu trouxe há uns meses atrás, eu confesso que eu fiquei triste, porque o YouTube nos dá estatística, né? E depois que eu trouxe a meditação para o grupo, não PH, teve 4 visualizações do estudo, né, desse vídeo. Eu falei, poxa, os irmãos do PH não estão assistindo, fiquei triste com aquilo. E dessas 3, 4 visualizações, acho que 2 delas fui eu que tinha entrado, né, de um outro computador. Então, quer dizer, teve 1 ou 2 irmãos só da UPH que tinham assistido aquele estudo. Então, aquilo, de certa forma, me deixou um pouco triste. Mas aí depois, na última vez que eu trouxe estudo, né, para o PH, preparei com muito carinho, mesmo diante dessa possibilidade estatística, né? Falei assim, poxa, a gente prepara um estudo, buscando o Senhor, orando, pensando na palavra que a gente vai meditar juntos, aí publica lá com os irmãos não assistem. Mas pela fé eu fiz com muito carinho novamente o último estudo, e aí a estatística foi muito interessante, tinha mais de 20 visualizações, né, desse estudo. Isso, e essas 20 visualizações foi coisa assim da sexta pro domingo, então realmente eu depois senti que foi talvez um momento, uma ocasião que os irmãos tivessem outros compromissos ou alguma coisa do tipo, como comentei nessa última vez que trouxe estudo, já fiquei bem feliz porque notei que os irmãos assistiram, né? Não por mim, né? Não por mim, porque como o pastor, por exemplo, sei lá, no estudo de quarta-feira, que geralmente tem poucas pessoas, né? Se ele desanimasse de levar um bom estudo lá, seria também bem triste, né? Mas a mesma análise que eu penso aqui, às vezes aquele um irmão que assistiu foi edificado junto conosco, então já tem o seu significado diante do Senhor. Então, eu queria trazer esse estudo para pensarmos juntos nesses 2 sentidos. Um é um sentido de exortação, né, de animar os irmãos, em manter mesmo perseverança, né, na busca da palavra do Senhor, porque isso sem dúvida é agradável, e, e compartilhar então essa alegria de perceber que os irmãos da nossa sociedade, pelo menos eu tenho esse sentimento de irmãos firmes na fé, que têm um bom testemunho, né, e dão esse sinal aí para o mundo. Então, passo agora para o momento de colocarmos as nossas orações, né, assim que encerrar aqui o vídeo, os irmãos postem aí no grupo lá do nosso WhatsApp, para que todos orem uns pelos outros, com os pedidos, com a gratidão. E fica o meu abraço a todos os irmãos, que Deus nos abençoe e nos edifique e nos torne cada vez mais adultos, espiritualmente falando, prontos a receber alimento sólido, firme, e que assim também possamos compartilhar a palavra, né, esse alimento sólido com outras pessoas. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe.